Estamos de volta com o nosso podcast da Osana. Nós estamos muito felizes com a participação de todos durante os nossos podcasts. Todos eles estão sendo muito bons, as pessoas estão nos acompanhando com muita alegria, a gente recebe o feedback. Toda semana, além de serem pessoas diferentes, assuntos diferentes, a gente tem muitas surpresas, né? E é muito especial a sua presença, claro, né? Quanto mais pessoas forem atingidas, melhor. Então nós não deixamos nunca de lembrar daquele convite básico de que você compartilhe os vídeos com as pessoas. Nós temos postado cortes também durante a semana, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Cortes com os temas principais de cada entrevista. Então, às vezes você pode pensar assim, eu não quero ficar uma hora e meia ouvindo a mesma pessoa. Tem os cortes, a gente coloca os cortes, onde os assuntos são separados. O importante é a mensagem chegar até você e as pessoas com que você encaminhar. A curtida nas nossas conversas também ajuda bastante a chegar nas pessoas que estão mais próximas de nós. Então não esqueça, comente, marque pessoas, encaminhe, se inscreva também no canal, lá no Instagram também da Web Rádio Osana. O importante é nós estarmos aqui juntos, para a gente poder sempre partilhar as alegrias. E hoje nós temos a alegria. A Beth tá fazendo a sua estreia também, de ter aqui conosco a Beth, a Elizabeth. Nós estávamos aqui discutindo qual que era o sobrenome que a gente ia usar, né? Se a gente ia usar o sobrenome popular ou o sobrenome vindo de Minas Gerais. Beth, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu não sei onde eles estavam com a cabeça por fazer esse convite para mim. É a primeira vez que estou num podcast. É uma ideia muito legal aí, de uma simples conversa. A gente poder tornar Jesus mais conhecido e amado. E a gente fazer a evangelização ser compartilhada cada vez mais através dos meios sociais, né? Que é onde a galera jovem tá, onde as pessoas mais estão conectadas. A Beth já tá catequizando, porque é disso que nós vamos falar muito hoje. Ô Beth, eu faço pergunta para todo mundo sempre igual, para que a pessoa possa se situar. Eu penso assim, quando a gente traz um assunto, é bom trazer o assunto falando com propriedade de quem tá trazendo ele, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre catequese, mas a gente não pode deixar de passar por uma linha do tempo da tua vida. Como é que começou a tua vida dentro da igreja? Foi no batismo. Graças a Deus. Sim. Então, a minha família é católica, né? Mas os meus pais nunca foram muito ativos, assim, na igreja. Mas eu, desde pequena, tive esse impulsionar diante da realidade, da experiência da minha bisavó, que ela motivava, assim, a gente. Sempre rezava quando vinha nos visitar, então isso sempre me cativava muito, assim. Então, eu fui fazendo todo um caminhar normal. Então, uma catequese, depois o coroinha, depois liturgia, grupo de jovem. Aí passei por 2 grupos de jovem, que foi um da Pastoral da Juventude, que era o JUC, e aí depois o Javanesi, que era da Renovação Carismática Católica. E depois, então, eu recebi um convite para ser catequista. Durante a minha catequese, eu ajudava um pouco a catequista. Tentei ajudar, mas a minha mãe dava uma segurada um pouco. Já estava agoniada, né? E aí, então, depois, um pouco mais madura na fé, né? E na idade também. E aí, então, eu recebi esse convite para ser catequista. E aí, tive uma turminha. E aí, ajudei também na coordenação da catequese. Até o ano passado, estava aqui, então, ajudando na Paróquia São Cristóvão. Então, fiz toda a minha caminhada aqui na comunidade Matriz São Cristóvão. Até que a Beth foi raptada da Paróquia São Cristóvão, até que a minha vocação foi definida, né? A vocação de ter uma família, um matrimônio. E aí, então, eu estou morando lá em Brusque. E aí, pertenço à Paróquia Santa Terezinha, comunidade São Francisco. E aí, lá eu estou ajudando um caminhar um pouco mais lento, né? Chegando de mansinho, mas também podendo ajudar e contribuir lá na comunidade também. Tá, mas vamos por partes. Tu começou como catequista em que ano, mais ou menos, ali? Tu lembra? Talvez 2016, 18. Não faz tanto tempo, né? Isso. Na minha cabeça tu já era catequista há mais tempo. Mas assim, essa caminhada ali de grupo de jovens,
Primeiro tu teve uma experiência com a Pastoral da Juventude no JUC, tu lembra quanto tempo tu ficou, assim? Foi uns anos, né? Não foi pouco tempo, né? Talvez até, não sei se foi mais tempo que eu... Nunca fiz essa contagem, mas foi depois da Crisma. Mas aí, assim, tu participou um tempo do JUC. Acho que uns 4 anos, né? que foi. E aí depois foi pro Javenesci, que é grupo, né? Como tu falou, são espiritualidades diferentes. E só nesse tempo ali, no Javenesci, já começou a dar catequese ou foi realmente assim, não, eu parei e aí... Não, eu ainda estava no grupo de oração enquanto eu estava na catequese, assim, né? E o que ajudou? Isso que é importante entender, assim. Tanto um grupo quanto o outro me ajudou muito a ter base para na hora de catequizar, né? Porque o JUC, ele me ajudou na época da adolescência, assim, que a gente tem bastante dúvida e tudo mais. A gente sentava, partilhava, conversava. Então era um bate-papo, assim, uma conversa. E isso ajudava muito na época da adolescência, né? Já o grupo de oração jovem, que era o Javenesci, já tinha toda uma estrutura já baseada na renovação carismática. Então era pregação, era animação. Aí tinha todos os ministérios. Eu participava do Ministério da Intercessão. Participava do núcleo também, as perseveranças. Então tinha toda uma dimensão também formativa o grupo de oração Javenesci, né? Com as perseveranças, e até o ponto deles me convidarem para compartilhar também. Então eu conduzia a formação. Eu lembro de alguns temas assim que eu conduzi, e a gente sempre buscava ser bem dinâmico, assim. Então a necessidade minha foi crescendo cada vez mais, de querer compartilhar aquilo que eu sentia, as minhas experiências com Deus, sabe? E a gente fica inquieto, porque a gente tá vivendo algo tão bom com Deus e vai amadurecendo a nossa fé, que a gente quer que mais pessoas vivam também isso. Sim. E aí imagina a ideia de crianças, de pessoas que estão no início, na caminhada, né? Porque pega todo mundo muito cru. Eu entendo assim, quando a pessoa tem experiência com Deus, né, a pessoa vai querer reproduzir essa experiência. E cada um acha uma forma de reprodução, né? Alguns vão reproduzir através da missão aqui, né? Nas entrevistas que a gente já fez. Tem gente que reproduz a sua experiência com Deus através da ajuda ao irmão necessitado. Outros através da música, outros através da pregação, outros através de ações sociais. E quando tu discerniu que tu queria ser catequista, tem algum ponto específico, assim, não, realmente eu quero fazer isso? Teve algum momento especial, assim, pra ti? Eu até trouxe aqui um personagem da minha história. Opa, olha aí, ó. O meu ursinho de pelúcia. Bota o ursinho aí. Então, quando eu fazia catequese, no meu tempo, no momento que eu estava sendo catequizada, eu vivia aquelas experiências tão boas com as minhas catequistas que eu queria reproduzir isso, de certa forma. Eu queria compartilhar. Só que pequena ainda, criança, com quem que eu ia falar, né? Eu falava na escola, tudo, mas nem todo mundo estava aberto a isso. E aí aqui entra em cena o meu ursinho de pelúcia. Eu ordenava todos eles, assim, colocava em posição, né, na minha cama. E nas brincadeiras, lá no silêncio do meu quarto. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido na catequese, eu reproduzia para eles, explicava. Então, era uma brincadeira inocente. Ali ninguém estava vendo, estava no segredo do meu quarto, ninguém estava lá olhando ou filmando. Mas Deus já estava movendo em mim um dom que eu iria praticar depois, né, posteriormente. E aí, lembra também que tinha o livro da catequese nossa, que era verde? Tinha as músicas atrás. Aí eu pegava um papelão assim, fazia um desenho de violão, botava as cordas do violão com as linhas de crochê da mãe e tocava as músicas. Eu não tenho dom nenhum com a música, mas eu tocava também as músicas para animar os meus ursinhos. Então, colocava todos eles. Então, ali Deus foi movendo na minha pequenez, na minha insegurança, na minha simplicidade. E eu não lembrava daquilo ali. Eu até esqueci, assim, um tempo. Aí, depois que eu tive uma turma... A primeira turma que eu tive aqui na paróquia, tinham alguns meninos que tinham o dom da música, assim, já tinha o João, que já era do Ministério Reflexo, com a família dele toca. Claro.
ele toca bateria. Tinha outros meninos também que estavam aprendendo a tocar violão, guitarra, baixo. E aí eu peguei aquilo e falei, pô, eles precisam de uma oportunidade. Porque o João já tinha experiência, né, de tocar com a família. Mas os outros meninos até então não. E aí eu falei, eu vou precisar criar uma... E aí nem tinha aquele encontro no itinerário ali da catequese. E aí eu fui lá, falei, pessoal, a gente vai ter uma adoração e precisa de cantores, músicos, e vamos fazer. E nessa época eu já era ministra também, já consegui mais facilidade com o Santíssimo, né? E ordenar certinho a adoração ali. E aí propus para eles, ensaiei com eles, e aí depois eu refletindo lembrei dessa cena aqui, cursinho, sabe? Que era uma coisa que não estava na minha mente, assim. E aí, lá na minha infância, Deus colocou isso no meu coração. Eu não desenvolvi nenhuma habilidade musical, mas era para eles. Sim. Era para criar uma oportunidade para aqueles... A resposta veio lá. Para aqueles catequizandos, né? Ali. Então, assim, foi no meu inconsciente, eu lembrei, preciso fazer isso. E a gente pegou, propôs, precisava de um cantor, aí chamei o Cid, que era o... Não sei se continua sendo coordenador, hein? Continua. Aí o Sidney foi lá, cantou com eles. Então, assim, foi um momento muito legal da turminha, de ter os próprios catequizandos ali tocando, cantando junto, né? E deu fruto, né? O João, por exemplo, hoje, né, ele tá tocando junto com a Amados do Eterno, toca com o Ministério Reflexo ainda, claro, toca conosco aqui na paróquia. E tudo isso é fruto, né? É teu filhado, né? Filhado do Marlon, olha só. Essa é a característica mais importante, viu? Por isso que quando eu falei no nome do João, ele já deu uma risada. Porque isso aí, e tu vê, é algo tão simples, né? Então o chamado começa muito simples, muito assim, quietinho, tranquilo, não te exige muitas coisas, né, no primeiro momento. E aí depois, com mais maturidade, você vai precisando entregar mais coisas, te dedicando mais, te entregando mais para Deus. Porque para ser um catequista, você precisa, assim, não de muito intelecto, mas você precisa se formar, porque ali haverá crianças que já têm, assim, um certo nível de espiritualidade, já sabem fazer o sinal da cruz e tudo mais, mas outros não, nem tanto. Então você tem que saber toda a doutrina, você tem que saber os assuntos, como abordar, de que forma, né? A maneira como evangelizar. Então você precisa também se formar para ser um bom catequista. E aí essa estrutura do tempo de grupo de jovem te ajudou, né? Porque daí já vinha tendo, assim, né? Eu tô falando aqui como um leigo no assunto de ser catequista, mas como, né, uma pessoa que já foi catequizado, né? E a gente ia vendo, isso acho que daí é algo que é interessante, a nossa impressão. A gente percebia que com a caminhada que ia sendo feita no grupo de jovens, com a estrutura que tinha, chegava um dado momento que a gente sentia, e podia estar enganado, mas o sentimento que a gente tinha é que a gente sabia mais do que alguns catequistas. Quando tinha alguns tipos de informações assim que eu dizia, né, dentro das formações de grupo de jovens, né, eu dizia assim, cara, mas eu nunca tive isso na catequese, eu não tinha noção nenhuma. Então, assim, hoje, com o avanço da informação, né, que hoje é muito mais fácil, o catequista tem que estar muito mais preparado, né? Isso é bem claro, assim, pra mim, né? Como é que vocês, além das formações da catequese, assim, o que tu entende que um catequista precisa ter hoje para ser um bom catequista? Ele precisa ter a doutrina em si, né? Porque ele não fala por si só, ele fala em nome da igreja. Então, você precisa ter a sua mente bem direcionada àquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja pensa, sobre todos os assuntos. E embora não tenham determinados temas no nosso itinerário catequético, porque vem muitos questionamentos. E às vezes os catequizandos fazem de forma até questionar ali para intrigar, para querer fazer perguntas bem cabeludas assim mesmo. Que você às vezes pega você ali, assim, despercebido. E se tiver despreparado, pior ainda, né? Isso, aí tem que ter maturidade, humildade para chegar e falar, não, depois eu vou, mais tarde eu vou, outro momento, ou semana que vem eu vou trazer a resposta, porque a gente não sabe tudo também. Tem que ter humildade de ser que vai procurar, para não falar besteira mesmo, né? Mas assim, o principal mesmo é você saber
além da doutrina da igreja, né? Mas mais ainda é a palavra de Deus, né? As passagens bíblicas. Porque o tema central de um encontro de catequese, né? O momento central sempre vai ser a palavra de Deus. Uma passagem bíblica. Então, você tem que ter vivenciado ela primeiro. Uma leitura orante, uma lectio divina, você ir ali, se preparar, ter um encontro com aquela passagem, aqueles personagens, vai fazer toda a diferença para depois você evangelizar, na hora de você anunciar essa palavra. E eu vejo assim muito que também é o testemunho da vida nossa, assim também, das vivências que nós temos, encaixar isso de alguma forma no encontro, no anúncio, né? Porque senão não consegue falar aquilo que não vive, né? De mostrar que, assim, a santidade não tá lá em cima, no alto. Tá aqui, no nosso dia a dia, na nossa simplicidade. Eu ia falar isso agora. A gente falou, a gravação com a Helena, ela falou exatamente isso. Trazer essa santidade pra perto. Porque não tá lá no alto. Tá aqui bem mais entre próxima, nós, né? né? Tá. E nenhum santo foi santo quando chegou lá no céu. Ele foi santo porque durante toda a sua vida ele agiu de forma... viveu na santidade, né? Então, o testemunho também o acompanhamento, a sua aproximação com as famílias, porque esse seu caminhar com o catequizando, ele não é solitário, só você e o catequizando. Você está carregando junto a família dele, o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, os avós. Então, você não tem nem por que se sentir só. Você tem que trazer essa família para caminhar junto com você. Porque senão é quase impossível o seu servir. Você vai anunciar algo para a parede, assim, e não vai adentrar nada. Então, precisa ter a família também, esse visitar. Então, a gente visitava sempre as famílias, conhecia a realidade. E isso facilitava muito também no anúncio, porque... Vou dar um exemplo. Se a gente fala assim, Deus é pai, mas se aquele catequizando não tem um bom relacionamento com o seu pai é ríspido, o seu pai bate, castiga. Às vezes não é nem presente, né? Não é presente, bate, enfim, tem várias situações. E aí quando você fala, Deus é pai, ele vai refletir Então isso. É péssimo. Então, para que Deus vai castigar? Deus vai me maltratar? Não vai estar ausente na minha vida? Então, você indo lá, conhecendo a realidade, a tua evangelização vai ser muito mais eficaz também. Eu vejo assim, eu fico escutando as tuas palavras, assim, e eu vejo, né, até porque tu foi catequista aqui junto com a minha irmã, né, então eu acabei enxergando essas visitas de vocês e tal, né, achava, assim, fantástico. Mas, assim, não tem como negar que o perfil do catequista mudou. Eu tenho reparado, assim, que com o passar do tempo, pelo menos aqui na nossa realidade, por isso que eu vou até fazer essa pergunta assim, para ti. Eu fiz a minha catequese há 25 anos. Terminei a crisma há 20 anos, né? Eu tô com 35, terminei a crisma com 15, então tem um bom tempo. Mas eu vejo que os catequistas de hoje, e às vezes não mudou as pessoas são várias, continuam, né? Mas eu vejo que hoje o catequista, ele é muito mais evangelizador do que no tempo que eu fiz catequese 20 anos atrás. Porque o catequista tinha um perfil muito social. A gente tinha essa percepção até pelos livros. Os livros falavam muito de assuntos sociais, né? E hoje eles são mais evangelizadores. Tu não dava catequese há 20 anos atrás, mas foi catequizando há pelo menos uns 15 anos atrás. O que mudou na estrutura da catequese de forma tão absurda? Não falando agora do IVC, mas eu falo assim, da postura e da estrutura dos catequistas. O que mudou tanto assim na tua visão, sendo que hoje tu é uma catequista já consolidada, assim, né? Eu acho que a urgência da mudança do tempo também, né? Porque, assim, o evangelho, ele é o mesmo. A doutrina da igreja, ela é a mesma. Mas a forma de apresentar isso exigiu dos evangelizadores que fosse, de certa forma, diferente para atender a esse público que também está diferente. Então, por exemplo, na catequese da minha avó, que chamava catecumenato, né? Era perguntas e respostas. Quem é Deus? Aí tinha uma resposta que você tinha que decorar quem era Deus. E aí era um livrinho e era cheio de perguntas e respostas e era tudo decorado.
Não havia uma dinâmica. Mal precisava do catequista, vamos dizer. Não havia uma imagem, não havia nada. Uma figura para ilustrar. Então, todos eles eram catequizados dessa forma. Então, não havia muito questionamento. Era aquilo e pronto. Só que aí a mudança do tempo, as pessoas, a tecnologia. Então, tudo foi mudando. E hoje, você precisa atender todas essas necessidades, essas formas de aprendizado. Tem criança que aprende muito mais olhando, vendo uma imagem. Outras lendo um livro. Outras assistindo um vídeo. Outras com música, ao ouvir. Então... Não tem um método só. Você precisa acolher tudo isso. E é bem difícil. Para fazer cada um aprender do seu jeito, né? Vai ter que dar 5 catequeses diferentes. E às vezes a gente tem uma turma que tem 20, 25 catequizandos. Como é que você vai acolher a forma de aprender de cada um? Sim. Então, assim, tem hora que você precisa usar de uma ferramenta, de outra, para acolher. E isso é urgente. Ainda existem catequistas dessa forma mais doutrinal, que abram um livro apenas e leem ali aquilo que está ali. E é assim a catequese. Sim. E funciona. Então, essa era a minha dúvida. Será que funciona? Tá, tu me diz que funciona. Isso, então, essa é a dúvida. Acontece. Funciona ou acontece? Mas às vezes não de forma eficaz, né? Como uma forma mais dinâmica. Então, da maneira como você buscar utilizar essas ferramentas, você acaba alcançando mais o coração. Só que o resultado, ele nunca é certo. A partir do momento que a gente entende que a fé é uma escolha, você não consegue, assim, dar garantia. Por exemplo, eu garanto que todos os catequizandos da minha turma vão ter uma vocação acertada. A partir do momento que a fé é uma escolha, pode estar eu dando catequese, pode estar um padre, o papa, um pregador, Jesus. Pode ter uma pessoa mais experiente, com boa vontade. Então, independe do interlocutor muitas vezes, porque parte do princípio que é uma escolha sua. Deus te dá a liberdade de hora querer se aprofundar mais, hora dar o tempo necessário para você viver e experimentar a sua fé. Sim. Então, ele vai te dando ferramentas, mas ele te deixa livre para você se aprofundar nelas ou não. Mas o objetivo da catequese, ele aparenta, para nós que estamos de fora, ele aparenta ter mudado um pouco mais. Sim. Existiu esse tempo de perguntas e respostas. Existiu esse tempo também que era mais social, que você disse, que a gente lembra da capa azul e verde. Que ficou por muito tempo aqui na Arquidiocese. E em outras regiões do Brasil tem esse livro. Mas acho que foi em 2016 que aqui na Arquidiocese começou um novo método. Sim. Que é o IVC, que chama. Sim. Iniciação à Vida Cristã. Então, ele é todo organizado de forma que tem 4 tempos. O primeiro é o anúncio, o querigma. O segundo é o catecumenato, que aí vai falar da doutrina da igreja, as passagens bíblicas, os mandamentos. Então, vai trazer toda o catecumenato em si, né? Aí, o terceiro tempo, que é purificação e iluminação, que ocorre junto com a quaresma, geralmente. É encaixado, né, para acontecer junto com a quaresma, que é um tempo anterior ao sacramento. Então, é um tempo onde você vai experimentar um pouco mais da misericórdia de Deus, reconhecer as suas faltas. Até se preparando para aquela confissão prévia ao sacramento. Promover uma conversão de fato, assim, Tá. né? Para aí você receber o sacramento. Aí o sacramento você recebe depois do purificação e iluminação, esse tempo. E aí um outro tempo é de mistagogia. Tá. Então, hoje, a catequese, ela não é mais um curso para o sacramento. Que você tem o sacramento como um certificado, digamos assim. Eu fiz a catequese, eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz a crisma. Não, mas sim um percurso, uma caminhada. Então, ela não se encerra no sacramento. Ainda vai ter mais um tempo de mistagogia, no qual esse catequizando vai conhecer as pastorais da igreja,
vai ter um convívio ainda um pouco maior com o mistério de Deus, sabe? Uhum. Isso depois da primeira Eucaristia. Aí depois esse processo se repete. Anúncio do querigma. Mas aí preparando para o crisma. Para o crisma, isso. Ah, tá. Mas assim, então vamos entender. Que eu tô sendo bem leigo mesmo para poder entender. Tipo, para entender melhor, eles colocam uma casinha. Então, você imagina a casa. A base da casa é o anúncio. Então, Jesus é a porta de entrada. Quer dizer, a porta de entrada é o batismo, né? Mas é por ali, pelo anúncio de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, é que o catequizando se encanta pelaquela pessoa. E aí depois quer conhecer mais. Quer mergulhar nessa amizade que ele tem com esse Jesus, com essa pessoa que ele conheceu. Aí ele vai para a formação, para a parte mais formativa, que é o catecumenato. Digamos, a parte formativa. Então, ali ele vai ter os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, as virtudes teologais. E aí vai tendo todos esses temas. Depois desse processo todo de catecumenato, que é um pouco mais extenso, ele leva em torno de 2 anos. Aí começa, então, a purificação e iluminação no ano seguinte, que é naquele período quaresma, é no ano da primeira Eucaristia. Isso. É naquela quaresma, né? Antes. Então, na quaresma, que começa por isso o que ano, hoje em digamos, dia... e vai até a final da quaresma. Aí por isso que hoje em dia as primeiras Eucaristias são todas no tempo pascal, porque elas acabaram de passar por esse processo. Sim, que nem no meu ano era em outubro. Isso, quando eu também. Fiz a primeira Eucaristia. Porque não se tinha esse tempo. Pensava assim em ano, né? Era 2 anos, né? Isso. Tipo assim, de fevereiro a novembro, né? Geralmente, né? E agora, então, todo o sacramento de iniciação à vida cristã, ele é realizado na quaresma. Ali, tanto a Eucaristia quanto a crisma, né? Eles acontecem no tempo pascal. Isso. Logo após logo após a Páscoa, né? Então, assim, hoje tem bem cara de estrutura, parece até meio é meio estranho dizer, mas tem bem estrutura, assim, de uma formação que os jovens recebem lá nos grupos de jovens, né? Porque eles recebem o anúncio, é meio que o desenho de um retiro, assim, né? Tipo um seminário de vida. Tipo um seminário de vida, né? E aí, voltando ali à casa, só para terminar de construir a casa, senão a casa vai ficar... Sem telhado. O catecumenato seria as paredes. Ah, tá. Uma parte do telhado é essa purificação e iluminação. No eixo da casa lá é o sacramento, que aí é o mistério pascal. E no outro, a parte do telhado, então, é a mistagogia. Mistagogia. Então são 2 casinhas que constrói nesses 5 anos, né? Eles têm como uma casa só, né? Ah, mas tá. eu, pra explicar às vezes pro pai, eu coloco uma casa de 2 andares. Ah, tá. Beleza. E aí coloca a parte de cima da casa, né? Que é o pós-primeira Eucaristia, que é pós-mistagogia. Pra crisma, isso. Entendi. E assim, isso ficou muito... Porque eu lembro que quando nasceu essa situação, os próprios catequistas da época ficaram apavorados, né? Porque eles diziam assim, vai mudar tudo, porque era 2 anos de catequese para a Eucaristia, dava um tempo, e depois os 2 anos da crisma. Hoje é uma coisa só, que dura 5 anos. 5 anos. E que é no ano que a criança vai fazer 9, e ela, no caso, vai sair no ano que faz 14. Sim. Então, o catequista pega uma criança e entrega um adolescente. Lá no tempo dos nossos pais, uma pessoa de 14 anos tinha uma cabeça ainda muito, muito infantil, comparado com a de hoje. Hoje, um jovem de 14 anos já sabe muita coisa, já sabe até o que não deveria, a gente sabe disso. Então, assim, esse acompanhamento contínuo deve ser muito vantajoso. Mas pegar eles numa idade infantil e entregar adolescente deve ser um desafio muito grande, né? Porque a gente vai acompanhando essas mudanças também, né? Junto com eles. Sim. Então, mudança de corpo, da mente, da forma de se vestir. Então, você vai... É como se você fosse lapidando. Pois é, pega uma criança então, e entrega um adolescente. É algo muito especial, assim. Você vê lá tudo pequenininho, a gente vai lá, chega, tira foto lá da turminha, né? A gente guarda pra gente e vê que são tudo pequenininho, assim, criancinha. E aí depois no último, tão maior às do que a vezes catequista. maior que a gente, assim. Então é muito especial. E ter esse acompanhamento é um dos itens que o Papa coloca no documento da catequese, que é o perfil de um catequista.
que é o acompanhante. O catequista é aquele que acompanha. E a ideia dele também é que não se tenha esse tempo e que seja algo contínuo a catequese. Tá. Até porque a catequese não está presente só nesse momento da vida. Não. Em cada homilia que a gente vai, é uma catequese que a gente recebe, uma formação. Qualquer momento que a gente desenvolva em nós a vontade, o desejo de querer se aprofundar um pouco mais, ali a gente está exercendo e sendo catequizado. É um vídeo lá que a gente vê no YouTube de Padre Paulo Ricardo, ou, enfim, qualquer situação, né? Sim, porque o catequizando hoje, se ele perguntar para a catequista titubear, ok, porque vai buscar, como tu falou, não tem como saber tudo. Agora, se der uma resposta errada, o catequizando mais exigente, ou até aqueles mais interessados, vai chegar no encontro seguinte com o vídeo do YouTube dizendo, olha, isso aqui... Então, esse acesso à informação, ele tem essas características, né? Demonstra o interesse do catequizando, mas também, às vezes, é um desafio para o catequista, né? Sim. E a ideia de começar a catequese um pouco mais antes e ter essa maturidade na fé com uma idade um pouco menor, isso é muito importante. Você pode até perceber que em algumas pastorais também isso está acontecendo. Por exemplo, o SAV, que é a pastoral vocacional. Antes fazia um retiro vocacional com uma idade de 15 anos para cima, 18 anos para cima. Hoje já inicia com 12. Aí até assusta um pouco o pai quando você fala, queremos convidar o seu filho para participar de um retiro vocacional. Daí, não, mas não quer ser padre, não quer ser freira. Eles ficam com medo, com receio, mas na verdade é só para ter uma experiência com Deus, um encontro, né? Tanto que para ter essa vivência. E é tão cedo que se inicia assuntos e celular e as telas. É tanta informação do mundo que chega cedo para uma criança, por que também não pode chegar assuntos relacionados a Deus e à igreja? Então, achei que essa mudança foi muito boa. Por isso, claro, se desenvolvermos isso de forma bem eficaz, né? Todo o processo, quando é bem realizado, o resultado sempre acontece de forma eficaz, né? Sim. E uma das diferenças, Jeff, que mais impactou nesse novo processo é a adesão da família. Pois é, os pais são... Não sei se são obrigados ou se são mesmo obrigados. Em que momento que os pais têm aquele... Porque os pais participam da catequese um tempinho, né? Uns meses, uma coisa assim? Sim, é em torno de 6 meses. Bastante tempo, né? Se tu pega um pai que não vai na igreja 6 meses, pra ele é um martírio. Sim. Imagina. Quando eles vão fazer a inscrição do seu filho na catequese, ali já é colocado para eles. Ó, tem esses encontros, essas datas, e precisa de ter algum responsável da criança. Pede-se um, pelo menos. Isso. Às vezes a mãe não pode, vai a madrinha, às vezes o pai não pode, vai a avó. Enfim, precisa ter um responsável para fazer esse caminho. E até ao ponto de, às vezes, não ter ninguém para aquela criança e alguém da comunidade assumir esse papel como responsável também. Então, já vi acontecer isso também. Mas o mais normal que a gente vê é a própria família. Então, se passa 6 meses tendo encontros quinzenais. As crianças são semanais e os pais quinzenais ou é todo mundo quinzenal? Não, as crianças ainda nem começam. Ah, tá. Então, começou o ano, se inscreveu. Até junho, esse pai, essa mãe participarão desses encontros formativos. E a criança nada? E a catequista não tem contato nenhum ainda com a criança. Ah, que massa. Então, é só os pais. Às vezes, os pais acabam trazendo a criança, né? Por falta de deixar ela. Não, sim, mas não é focado para eles de forma alguma. Mas aí, às vezes, até é orientado que peguem essas crianças, trabalhem numa salinha separada, para que o pai e a mãe aproveitem de forma melhor, né? E o que se ensina para os pais ali? Aí tem encontros, assim... É meio que uma catequese também? Gerais que fazem proposta do querigma também, do anúncio de Jesus. Então, ali é explicado também o processo, o que a criança vai viver, a importância do acompanhamento dos pais nesse processo. O catequista não consegue caminhar só, ele precisa de ter esse apoio da família, a importância da família participar das celebrações.
Porque agora tem um monte de celebração durante Tem os várias encontros, né? entregas, alguns objetos, alguns momentos marcantes símbolos, que né? marcam um tempo para o outro. Então é entregue algum objeto, um símbolo, para fazer de forma simbólica, né? Sim. Aquele momento, a importância da participação na missa dominical. Então tudo isso é enfatizado, é colocado para o pai, ó, o resultado de seu filho depende também de você. Então um fruto não vai cair longe do pé. Se o pai for lá e ajudar e ser exemplo, o filho também vai repetir isso. Vê você, né? Você leva sempre o Vitor para as celebrações, então é algo que está cultivando nele a fé. Porque vai ficar mais fácil lá na frente. Eu acho que não além de ensinar, além de gostar, eu entendo que o pai que leva o filho para a igreja, ele está fazendo um investimento de vida. Ele está se poupando de várias situações lá na frente, né? Então, essa construção dos pais, né? Por exemplo, quando vem fazer inscrição, e aí eu aposto que muitos pais vêm fazer inscrição e não sabiam disso. A adesão deve ser difícil no começo, para alguns. Mas os resultados, os pais saem depois desses 6 meses aí. Como que eles saem? É diferente? Realmente é uma outra... Evangelizou os pais, assim? A gente já tive várias experiências e na comunidade, assim, na paróquia, por exemplo, tem pais que falam assim, eu nem lembro da minha catequese, eu nem sei se eu fiz a catequese, Meu Deus. eu não lembro o que foi passado na minha catequese. Então, é uma nova catequese para aquele pai, para aquela mãe, sabe? Oportunidade, né? Então, às vezes, ele estava tão distante que agora ele é convidado a retomar o caminho para seguir adiante com seu filho, sabe? Sim. E também tem situações de pais que, por exemplo, sempre desejaram participar da igreja, de alguma pastoral, e nunca tiveram a oportunidade. E é através da catequese que aproxima, que acolhe essa família. Teve já até pais de catequizandos que hoje, depois de um tempo, são ministros da Eucaristia. Viraram catequista também, talvez. Catequistas. Então, assim, participam de grupo de oração, da pastoral do dízimo. Sim. Então, a gente vê uma abertura maior da comunidade para com essa família, sabe? E aí também tem casos de pais que, por exemplo, são pregadores, vamos supor. Uhum. Eu tive a Amabile como catequizanda, aí tinha o Beto Cunha, tinha a Lidiane, que eram pessoas que já tem sua caminhada na igreja, tem o seu né? intelecto bem orientado na igreja, né? E aí você ficava assim, no começo, né? Fiquei meio assustada assim, ai, agora como vai? Que surge essa insegurança no catequista. Você se propôs a ser catequista de crianças. Mas aí agora chega e você vai ensinar dar para adultos também, né? Aí já dá uma balançada, né? Mas assim, com boa vontade, com o coração aberto. E o Espírito Santo sempre vai conduzindo, né? Então vai permitindo que esses pais que sabem mais ajudam a catequista e constroem esse catequista junto, sabe? Porque a partir do momento em que o pai começa a participar, ele deu um voto de confiança. E o pai que de repente dizia, não, eu não vou, isso aí não é mais para mim, mas vê os outros pais participando, ele vai se tornando, vai se engajando, né? Agora sim, o IVC, a estrutura do IVC, ela já é consolidada, não sei, né? Aqui na região eu sei que sim, mas ela já é baseada no Brasil todo, ou em boa parte? Tu tem essa informação, assim, mais ou menos? Sim, eu já participei de alguns eventos do Catequista Brasil. Pois é, porque é bem grande lá, que em Aparecida, né? todos os catequistas do Brasil inteiro, assim. E aí eu sempre conversava, assim, com os outros catequistas, quem eu não conhecia, para saber de onde era, se tinha material, se não tinha. E a gente percebe que a maioria, ela segue essa ideia de anúncio, de catecumenato. Estão seguindo bem o exemplo. Assim, não vai ser igual o nosso itinerário, porque daí isso envolve edição, editoras e... Ah, tem vários? Aí tem vários materiais, né? E aí cada arquidiocese vai montar o seu material da forma como acha melhor, assim. Ah, tem essa liberdade.
Então, o nosso material nós temos na Arquidiocese de Florianópolis. Mas, por exemplo, lá em São Paulo é outro material. Mas segue esse raciocínio, sabe? Esse caminho. Entendi. Segue essa linha de raciocínio. E aí a gente tem no Brasil muitos outros lugares que tem pouca informação, né? Então. Por exemplo, quando fui lá para a Bahia, não tinha material nenhum de catequese. Até eu queria levar um pouco daqui para lá, tentei motivar, só que uma formiguinha só. É mais difícil, O trabalho é mais difícil, mas eu levei para lá, ajudei, entreguei material. Mas é assim, é difícil uma pessoa ensinar algo que ela não tem. Quando tu foi pra Bahia, né? tu foi naquelas missões da Arquidiocese, né? Isso. Tu foi uma vez? Foi duas. Duas vezes. E como é que... O que vocês foram fazer lá, além do óbvio, né? Mas como é... Qual é o choque? Porque pra eles a gente sabe. Agora, pra quem vai, qual é o impacto que tem essa missão? Porque, afinal de contas, ser catequista na tua terra, no teu local, tu tem compreensão da cultura, dos pais, como tu falou, às vezes conhece até os pais, conhece a criança desde pequeno. Agora, ir pra um lugar diferente que, é no mesmo país, mas muda muita coisa, né? É totalmente diferente, sabe? É a mesma missão popular que a gente costuma ter aqui em outubro, eles têm lá em julho. E lá a demanda é muito maior e falta pessoas para servir. Sim. Falta padres, seminaristas, missionários. Então é um projeto que a Arquidiocese de Florianópolis tem com a Diocese da Barra, que envia esses missionários, os dois, às vezes é um ônibus, às vezes é dois, dependendo da necessidade, para em julho, durante uns 15 dias, participar da missão popular lá com eles. Então é a mesma missão que a gente passa aqui, uma semana, visitando as famílias, também acontece lá. Só que aí o grande impacto é social, assim, né? Aqui a gente tem muito conforto em tudo. E aí você chega lá e você é impactada socialmente pela falta de muitas coisas. Que, na verdade, depois que você termina a missão, você percebe que não faltou foi nada. Porque o principal eles têm lá, e muito mais forte do que nós aqui, que é a fé. É a esperança, é acreditar que dias melhores vão vir, que Deus está com eles o tempo todo. Que hoje tem um alimento, amanhã pode não ter o alimento, mas Deus vai providenciar. É uma fé muito mais... Então, assim, é uma fé muito mais ardente, sabe? Então, por exemplo, eu cheguei lá, o ônibus estacionou, eu vi umas criancinhas, assim, brincando na pracinha, eu já fui lá me aproximar deles, assim. Fiquei vendo eles brincar, e aí eu reuni eles para conversar, assim, aí eu perguntei, o que de mais importante vocês têm na vida? Aí o menino, não deveria ter 4 anos, falou assim, é Deus, né? Então, assim, para eles é algo tão simples, tão óbvio. Por que eu fiz essa pergunta? Claro que é Deus. Mas você vai perguntar para qualquer criança aqui na nossa região, o que de mais importante você tem na vida? Nem sempre a primeira resposta vai ser Deus. Então, assim, o grande impacto é esse, assim. Daquilo que a gente acha que faltou, que falta lá, na verdade, eles sobrevivem de forma com que precisam de muito pouco, sabe? Confio muito mais na providência do que nós, né? Então, alguém que chega para almoçar e fala, de novo arroz e feijão? Aqui, chega lá, ainda bem que tem um arroz e feijão, porque só tinha aquilo. Então, assim, é você ser grato pelo pouco, sabe? E você se torna mais simples e mais realista, mais próximo de Deus, mais confiante na providência de Deus. Então, assim, foi uma experiência incrível, sabe? Tu foi 2 vezes, tu falou, né? E sim, aí... na última a gente teve a oportunidade de ficar uns 3 dias, 2 a 3 dias numa aldeia indígena. Mas também nessa diocese de Barra, né? Barra? Isso, Diocese da Barra. Aí era em outra cidade e a missão já tinha acontecido uma outra vez, antigamente, lá na aldeia. E aí, antes da gente começar a nossa missão de fato, a gente passou lá, ficamos 2 dias lá. Mas, assim, foi, acho que uma das experiências mais intensas, assim, que eu vivi, sabe?
até do meu limite, assim, do meu corpo, dormir no chão, de você comer umas comidas um pouco diferentes, o clima, você encontrar realidades absurdamente diferentes nas casas, pessoas extremamente doentes, praticamente em todas as casas que a gente visitou, a saúde não chega lá. E às vezes eu pensava assim, eu tô vindo aqui, o que eu tenho a oferecer? Eu podia ser um médico aqui, que teria mais efeito. Mas aí por conta algo social e político, aí eles só permitem que a gente vá lá falando de Deus, né? Levando a evangelização, e essa parte social fica um pouco assim, mais ofuscada mesmo? Ofuscada. Meu Deus. Porque quando foi nessa aldeia indígena, eles praticam, não sei, eles praticavam de outra fé? Sim. E aí como é que argumenta? Tinha uma igrejinha que era católica lá, então o padre ia uma a cada 3 meses, mais ou menos. Mas a gente percebeu que tinha uma igreja evangélica lá também. Então, eles, lá aquela aldeia, hoje eles não vivem os ritos indígenas tão fortemente como antigamente. Não é uma aldeia tão fechada. Então, muitos saem para estudar fora, para trabalhar fora. Tá. Então, acabam não tendo muito esse estilo de vida indígena. E aí, a experiência de fé que eles têm, eles vão... É o que é oferecido. Igual, se não vem um padre, você vai conduzir da forma ali como você tem os livros e vai promovendo momentos de oração com a comunidade, sabe? Então, o altar era cheio de imagens também. Então, era uma coisa que aqui a gente dificilmente tem. Difícil. A gente tem a cruz sempre ao centro. Às vezes tem o padroeiro, tem a imagem de Maria, mas assim, é bem mais vazio, mais simples. Às vezes é nas beiradas, é ao fundo. A gente, hoje em dia, as nossas igrejas já não estão mais tanto assim, né? Aparentemente cheias da devoção, assim, no sentido de mostrar, colocar, né, como foco, né? E lá eles, como não tinha Jesus naquele momento, então colocava vários santos, assim. Então, existia toda essa forma diferente de expressar a fé, que nós, como missionários, chegávamos lá e nós tínhamos que ver aquela realidade e, assim, não julgar, não criticar, mas viver junto com eles, sabe? Eles se apegavam no que tinha, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê em algumas regiões, assim, essa questão, né? As pessoas se apegam ao que é oferecido. Eu falo porque às vezes a gente vê evangelizadores que dizem que tu pega uma cidade de interior, né, no Nordeste, o Nordeste é um povo de muita fé mesmo, como tu falou assim, a gente sabe disso, mas alguns lugares do interior, o mesmo, tu faz uma tarde de louvor numa igrejinha, lota. Mas aí no dia seguinte tem um encontro numa igreja protestante, aquele mesmo povo também vai lá. No outro dia, outras denominações religiosas também. Então o povo é aquele povo que se apega em tudo, né? Porque é o que está sendo oferecido naquele dia. E isso, para quem deseja dar catequese, é um desafio, né? Porque daí tu pega a pessoa que acredita em tudo, né? Ela não acredita no fundo em nada, mas ela está acreditando no que aparece, né? E o catequizar lá deles é muito mais assim, de forma prática, né? Você vai passando de geração em geração a sua fé, e às vezes ela é até muito mais eficaz do que a nossa região aqui. Então, não tem tanto questionar, não tem tanto... Porque você acredita porque acredita. Então, você é levado àquela situação. Então... E na simplicidade você enxerga melhor Deus. Porque aqui a gente percebe que tem uma grande distração, né? De várias coisas. Por exemplo, no final de semana tem muita gente que deixa de vir à missa. Mas dominical. É porque tem muito. E aí tem muita coisa, tem muitos atrativos que aí deixam você dispersos e esquece do principal. Quando tu fala para as pessoas, né? A gente tem, só aqui na paróquia, final de semana, acho que são 16 ou 17 celebrações entre sábado à noite e domingo à noite, né?
Essa lei da oferta e da procura às vezes faz as pessoas terem tanto que elas não aproveitam, né? Então tu chega lá numa cidade do interior que o padre vai a cada 3 meses, como tu falou, o dia que o padre vai que tem uma missa deve ser um evento para eles, né? Então essa oportunidade que às vezes a gente acaba não valorizando, né? Mas tá, aqui na região nós temos hoje na nossa realidade, eu ia fazer essa pergunta porque eu achei ela pertinente. O aumento das crianças com necessidades especiais, né? A questão, né, do autismo, a questão da síndrome de Down, a questão de algumas espécies de problemas, sejam da origem que for, assim, os problemas familiares, nem digo tanto, porque isso é já, né, desde sempre, mas semana passada teve o dia do autista, né? Então quando eu estava, lembrei disso. Como é que os catequistas têm lidado com isso? Porque é uma coisa que está muito em alta, né? Essa percepção da criança, especialmente hoje do autista, talvez, né? Como é que faz para lidar com as diferenças das crianças, assim? Veja, o catequista, ele não é um profissional, habilitado, não é um professor. Né? Um professor, ele tem muito mais contato com as crianças e tem formação sobre isso. E às vezes o catequista não tem esse feeling de perceber que a criança pode ter algum desses transtornos, né? Então o ideal é que no momento da inscrição, essa família informe. O meu filho, ele tem um pouco de desatenção. Seja verdadeiro, né, para um catequista. Porque sabendo da informação, tendo a informação, o catequista consegue ter essa delicadeza de cuidar melhor, de se preparar melhor para aquele catequizando, né? Então, eu tive um catequizando autista, só que era mais tranquilo, assim. Um grau menor. E ele ajudava muito na catequese. Pelo contrário, tem gente que acha que vai atrapalhar, que vai dispersar, que vai tirar a atenção do resto da turma, que vai estragar a turma. Mas na verdade não. Porque na medida que você acolhe o diferente, você acaba aprendendo também a conviver com as diferenças, né? Mas tem família que às vezes guarda também essa informação. E aí você encontra um pouco mais de dificuldade, sabe? De agir, de saber como se colocar. Descobre no meio do caminho, né? De como ensinar. Então, tem uns que não conseguem entender, não conseguem ler. Então, você tem que fazer atividades mais direcionadas para ele. E tem casos até que a gente tem que ter um catequista que fique sempre ali junto, ao lado. Tendo assistência mais pessoal mesmo. Daquele catequizando, sabe? Porque a gente tá passando por primeiro pela idade. E tem muito, porque primeiro é pela idade, né? Dos 9 aos 14 é uma formação aí de futuro gigantesca, né? A gente teve o Léo aqui esses dias, que é professor, né? E o Léo falava que a formação da personalidade, do caráter ali, ela basicamente vai até os 7 anos de idade. Só que dos 9 em diante, né? Que essa idade ali é a idade que eles já estão achando que eles são grandes, que eles sabem tudo, que eles... Então, pensando numa realidade religiosa, tu ter situações de autismo, TDAH, síndrome de Down, tantas outras, o relacionamento entre as crianças precisa ser muito mais cuidadoso, né? Porque tem a questão também, né, de outra palavra muito usada nos últimos tempos, que é o bullying, né? Então, o catequista que vem, que se dispõe, porque a gente não pode esquecer, a gente está falando de um trabalho voluntário, estritamente voluntário, só que ele se dispõe, ele participar disso, né, dessa caminhada, de alguma forma ela é muito gratificante, né, porque tu consegue ajudar eles, mas lidar com essas diferenças, né, como ajudar, ok, mas a pessoa lidar, porque o catequista é uma pessoa que sai dali, ele tem família, ele tem o seu trabalho, ele está ali como um voluntário. Como é que faz para não absorver isso? Porque isso é um problema, né? E a missão também de você fazer com que a turma se comporte de forma acolhedora com o diferente também é bem difícil, né, acontecer. Lidar com isso. A gente teve formação aqui com um psicólogo e que falou sobre o autismo.
a diferença de crise, de birra, como que se comportava, o que é o autismo da forma conceitual e também na forma prática, como a gente saber conviver, né? Então foi muito interessante, assim, mas cada pessoa é diferente, até a gente. Claro. Não que a gente não tenha nenhum transtorno de dificuldade, que às vezes a gente tem também. os déficits. Mas assim, cada um age de uma maneira, sabe? Então a gente saber acolher e incluir essas diferenças dentro da catequese, uma das coisas principais que Jesus anunciava era o amor. Então às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver? Você não vai conseguir sanar essa dificuldade por completo. Você é só mais um no vínculo afetivo daquela criança, de pessoas que convivem com ela. Mas se tu amar, você já tá fazendo muita coisa, né? Você precisa promover o amor com ela, dar o amor para ela, que já é o principal. Sim. Né? Esse acolhimento. E agora, tem que cuidar com o ursinho aqui, né? Se olhar o ursinho, vai te bater. Não, ele tá precisando de lavar. Ah, é? Tá há muito tempo guardado. Tá guardando aí pra Joaquim. Ah, tem essa questão também, né? Mas assim, é um assunto muito delicado. E não é só sobre essas dificuldades, mas, por exemplo, às vezes tem alguns assuntos que te deixa também com a pulga atrás de orelha e com dificuldade de dormir à noite, sabe? Algumas situações familiares. Então, na catequese, o catequista, ele encontra algumas dificuldades nessa forma, nesse grupinho, na individualidade de cada catequizando. E querer abraçar isso e resolver é muito difícil. Então, é oração, é contato, é aproximação, é praticar o amor com todos eles, porque juntos, com a ação do Espírito Santo, você consegue promover um momento de paz ali, sabe? Sim. É muito delicado falar isso, porque, como eu disse, existem muitas situações, né? O catequizando que eu tinha, ele ajudava muita gente. Teve um encontro que a gente falava sobre a cura da sogra de Pedro. Ah, tá. E ele lá no livro, chega no final, tem que colocar aquilo que destacou do encontro. E ele foi lá e escreveu: Jesus ama a todos, inclusive a sogra. Porque tinha curado a sogra de Pedro. E aí eu achei aquilo porque ele foi muito sincero e verdadeiro com aquilo que ele entendeu no do fundo encontro. Tinha alguma história ali, né? Era real, porque Jesus amava a todos, não tinha distinção com mas ninguém. devia ter uma piadinha de sogra em casa. E aí ele tinha, de certo, vivido algo nesse sentido, que então trouxe ali pro tempo. Então, assim, existem casos e casos. Então, um catequista entender que ele é a pessoa que Deus confiou para estar ali naquele momento, para ter cada um daqueles catequizandos ali, os pais confiarem nele, para promover um momento de paz na semana, o anúncio do evangelho, de promover o amor naquele momento ali, sabe? Porque é uma às vezes forma delicada, mas você consegue, sabe? Quando você tem um chamado, quando você tem a disponibilidade, quando você se permite que o Espírito Santo te conduza, tudo favorece, assim. Agora, quando você já coloca limitações, aí eu acho que tudo dificulta. Isso em qualquer servir, né? Em qualquer pastoral. Sim, tem que entrar com o coração mais aberto, né? Para poder fazer isso. Porque eu imagino assim, provavelmente tem crianças, né, que vêm para a catequese e o único momento da semana em que ela reza é ali. Porque até mesmo era essa pergunta que eu queria te fazer. As crianças chegam na catequese, de forma geral, já sabendo rezar um pouco, ou tem muito caso de criança que não sabe nem o Pai Nosso, assim? Boa parte, dependendo da turma, mas boa parte não tem essa experiência, A sabe? maioria não tem mesmo. Tem uns até que não sabe nem fazer o sinal da cruz, que é algo tão básico para nossa religião, né? A gente passa na frente da igreja e já faz o sinal da cruz. Tudo a gente pede a unção, né, da Santíssima Trindade. Acolhe a Santíssima Trindade na nossa vida, nos momentos. Então,
É algo simples que deveria ser ensinado em casa pelos pais, porque o catequista ele não tem o dever de ensinar oração, sabe? Já deveria vir isso. Não tem... Não existe uma etapa da catequese para ensinar Pai Nosso e Ave Maria, A basicamente. gente vai incluindo o Pai Nosso. Não, Pai Nosso acho que até que tem. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, essas orações mais gerais assim, tem. Mas, por exemplo, Salve Rainha, não tem. Eu lembro que na minha época de catequese tinha que decorar. Tinha, eu lembro disso também. Era mais difícil, se eu não tivesse decorado hoje, eu não ia saber. Então, assim... E na Crisma era para decorar o Vinde Espírito Santo. Sim. Não mudava muito, né? E muitos não têm essa experiência em casa, né, com a oração. E a oração a gente sabe que é um caminho que nos leva ao coração de Deus, né? É uma conexão com o sagrado. Então, se você vivenciar isso nos encontros de catequese também, vai favorecer com que esse catequizando ele inicie uma espiritualidade um pouco maior, sabe? Mas assim, ó, os frutos que tu tem identificado, porque até a gente pode entrar nesse ponto, né? Tu falou ali quando a gente começou. Tu mudou pra Brusque, né? Tá morando em Brusque por causa a tua casa agora fica em Brusque na questão do teu casamento, né? O Sérgio tá aqui conosco, o marido da Beth, ele não vai aparecer, já pode ficar tranquilo, mas eu tô citando que ele tá aqui, que ele, né, levou a Beth embora da paróquia, como todo mundo falava, né? O Sérgio levou a Beth embora. Não, mas assim, primeiro ponto, mudar só de, né, quando a gente foi falar de catequese, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi tu, por isso que a gente fez o convite para ti. Mas assim, então existia ou existe um vínculo muito grande com uma paróquia. Aí tu vai para uma outra paróquia, perto, né, pertinho. Mas o primeiro ponto é esse, muda muita coisa, tu mudar de paróquia já muda muita coisa na tua estrutura para catequista, e se muda, né, o que muda assim? O meu relacionamento com Deus, eu busco manter ele intacto, né? A minha amizade, assim. Mas claro que a minha vivência na comunidade faz total diferença. Então aqui eu já tinha um papel de liderança na comunidade e era tudo muito cômodo estar aqui. Sabia onde estava tudo. Por mais que eu ia para longe para fazer missão, mas eu voltava para cá. Aqui era minha casa. E aí quando começou a passar aí na ideia na minha cabeça de ter que mudar de cidade, e doeu bastante, assim. Aí eu tive que viver esse processo de desapego, assim, um pouquinho, e fui cultivando isso em mim para entender que Deus me enviava para uma outra realidade. Para algo novo mesmo. Então, quando o Sérgio foi mostrar lá o apartamento onde a gente mora, né? Que é em frente a uma igreja. Uma igrejinha simples, pequenininha. Não sei se cabe 30 pessoas. E que é a igreja que vocês estão servindo. E bastante criança lá jogando bola na pracinha. E eu comecei a perceber, Deus está me enviando para outra realidade. Para algo novo. Então eu fui me convencendo dessa missão que Deus estava me confiando, sabe? E aí, agora, eu no papel de paroquiana lá, de começar pequeno, simples, assim, zero, manso, né? Sabe? Com mansidão, para não assustar muito. Então, o padre Geraldo aqui entregou uma carta, eu entreguei lá pro padre Anderson, né? Que é o pároco lá na Santa Terezinha. Falei, padre, era essas atividades que eu desempenhava lá na paróquia que eu morava, e eu estou disponível para ajudar aqui também. E aí o padre já brilhou os olhos, assim, né? No sentido de que... Havia experiência, né? Havia necessidade de ter alguém lá. O catequista tem que agarrar, fazer um carinho. E aí ele falou, olha, a gente tá precisando de um projeto aqui, que é o crismando quando termina a crisma, ele não consegue dar o passo para entrar num grupo de jovem. Parece que é distante esse caminho. Então a gente tem essa lacuna. Então tem um projeto aqui para vocês. Aí ele foi até lá na nossa casa e aí ele sugeriu, né,
que aí Sérgio tinha experiência ainda mais do que eu de grupo de oração, e eu tinha experiência da catequese. Então, Sérgio era do grupo de jovem, eu era a fase anterior e Sérgio era a fase depois. E aí, então, a gente foi trabalhando em conjunto, unimos alguns grupos pequenos desses crismados que queriam continuar caminhando. Aí, o padre ofereceu pra gente um material do Alfa, que é uns vídeos de perguntas e respostas, assim, bem legais, em vídeo, assim. Aí a gente trabalha com esses vídeos, trabalha com o YouCat, Tweetando com Deus, uma rede social também que tem, que também é com perguntas e respostas, online com os santos. Então são livros que o padrinho nos presenteou para a gente ir montando esses encontros. Então nós somos o casal que conduz, que monta esses encontros e passa para os catequistas que estão conduzindo esses grupinhos. Então são adolescentes, né? E aí vão seguindo esse caminho. Então eu fiquei muito feliz, porque Deus já estava preparando, né, esse novo caminhar. Então a gente está seguindo nessa. Aí eu também sirvo lá como ministra da Eucaristia, Sérgio no grupo de oração. E aí assim a gente está caminhando. O Sérgio tá no grupo de jovens lá ainda, Sérgio, ou no adulto já? Até a vinda de Joaquim, estou lá no grupo de oração jovem. Ah, tá, ele tá nos jovens. Fazia a migração. O Sérgio já foi coordenador do Ministério Jovem da Arquidiocese de Florianópolis, né, da Renovação Carismática. Outro dia o Sérgio vem aqui falar um pouco também. Vamos ver, né? A gente vai alinhando o nosso caminhar, né? Porque Deus precisa disso, que a gente seja corajoso para viver coisas novas. E para tempos novos, obras novas, como diz o Padre Deon, que é o nosso fundador da congregação, né? Aqui da nossa paróquia. Então, é um tempo novo que a gente está vivendo na nossa vida, o matrimônio. Agora a gente também está esperando o Joaquim. Então, ter a oportunidade, né? A abertura, ter essa acolhida. Não, a gente tem esse projeto aqui para vocês, podem caminhar, a gente conta com vocês. Pô, foi essencial, né? Já a pessoa chegar lá e fica meio à mercê, esse assim, era né? Meu receio, né? Eu imagino. Pensa, você tem toda uma caminhada e chega lá e corta, assim, né? Aí você pode até ter uma colisão um pouco na sua fé, né? Quem muda de paróquia sofre esse medo, né? Eu acredito, né? Eu nunca passei pela experiência de mudar de paróquia. E humanamente, dentro, né, de uma realidade de gosto, eu acredito que nunca tinha passado pela tua cabeça. Só que daí as coisas, como você falou, as coisas de Deus foram dando essa direção, né? Porque, por exemplo, dentro falando agora um pouco mais amplo, assim, dentro da estrutura da catequese na arquidiocese, tu sempre auxiliou também, não é? Quais foram as atividades que tu já praticou, assim, dentro da arquidiocese, assim, além da missão, né? No tempo da pandemia ali, surgiu a necessidade da catequese aparecer mais, assim, nas redes sociais, né? Então, a gente produzia materiais para as redes sociais da catequese da arquidiocese. E também a arquidiocese tinha um projeto formativo para os catequistas, que foi criado alguns itinerários. Então, nós estávamos como condutores dessa formação, sabe? Que trabalhava sobre a vocação do catequista, que alinhava com esse documento da catequese, o diretório para a catequese, que tinha sido lançado bem ali próximo da pandemia. Então, a gente foi seguindo assim. E isso foi muito bom para mim. Estar perto de pessoas mais experientes, estar perto de pessoas que tinham todo o entendimento, assim, mais do que o do processo, né? E eu tinha a vivência, a prática daqui de forma simples e podia ajudar eles lá também. A coordenação, então isso né? me conectou, sabe? Me permitiu mais experiências, assim. A coordenação da arquidiocese da catequese ainda é com a irmã. Isso, a irmã Marlene. Com a irmã Marlene, né? Então, a irmã Marlene trouxe esse material e aí vocês foram reproduzindo ele, basicamente, né? Ela que criou esse material junto com a Ariel e uma equipe. Eles que criaram esse novo itinerário que a gente está vivendo desde 2016 aí. Já todo o itinerário do IVC foi... ele tem uma estrutura base, mas como tu falou, cada diocese foi se criando. E na nossa arquidiocese foi através da irmã Marlene, né? Então, assim...
O que tu vê hoje, assim, dos frutos do IVC? Frutos mesmo, assim, eficazes, que tu diz assim, não, olha, graças ao IVC, isso aqui foi modificado, porque a parte espiritual eu acho que ficou bem evidente, assim, né? Mas o que dá pra dizer assim, olha, mudou muito, assim? O principal que eu vejo é a presença, a adesão da família. Uhum. Por mais que existem famílias que não estejam junto, caminhando junto, que passam esse tempo um pouco despercebido, mas a maioria é envolvido, sabe? Sim. Nesse processo. As turmas que eu tive aqui na comunidade, na paróquia, todas elas, assim, teve um envolvimento muito forte das famílias. Até hoje, assim, eu consigo ter esse carinho por eles, sabe? Porque essa visita que vocês faziam, ela não era obrigatória. Ela não estava dentro do itinerário do IVC. Vocês faziam para aproximar mesmo, né? Isso. Na verdade, ela é uma sugestão no tempo de mistagogia. Ah, tá. Eles propõem para que o catequista, junto com os outros integrantes da turma, visitem a casa de um dos catequizandos com uma pastoral. Uhum. E aí aqui na paróquia a gente ainda não tinha se adaptado bem, porque tinha pego o tempo de pandemia, sabe? Sim. E a gente não podia visitar. Então eu acabava fazendo isso mais reduzido, assim. E aí a gente caminhava um pouco mais lento, então visitava-se. Eu e a Maria, né? Depois com a turma da Maria, eu e ela visitamos uma família específica. E a gente visitava durante todo o ano todas as famílias, assim. Mas aí era algo tá. individual. Uma catequese por excelência, assim. A catequista indo lá na família, Imagina. fazendo uma leitura orante. Isso era muito legal, assim. E gerava frutos, assim, pegava pessoas diferentes, de repente, sei lá, um parente que tava lá, familiares. Sim. Respingava isso em outras pessoas, Como né? era uma coisa agendada, nem sempre isso acontecia, Aham. porque daí já Se deixava preparava, claro pra isso, né? Mas sempre acontecia, assim, Que legal, em alguns né? momentos. Pra mim, esse é o maior fruto, assim, sabe? Essa retomada da família, que antes não se tinha. No tempo que eu fazia catequese, por exemplo, tinha pais que deixavam seu filho na igreja, saíam, depois vinham buscar. Pegavam lá fora, eles ficavam lá dentro do carro esperando o filho chegar. O catequista, se bobear, só conhecia os pais no dia da catequese, né? No começo e no final, né? E agora a gente tem esse... Pra mim, esse é o principal fruto, sabe? E aí, por nesse tempo da mistagogia, a gente apresentar para o catequizando todas as pastorais da nossa igreja, acabava que atiçava a curiosidade, o desejo deles também participarem dessas pastorais. Uhum. Então, isso também foi um grande fruto, sabe? Sim, porque Então, aproximou muito, né? Eu comecei a ver catequizando meu, sendo coroinha, participando da liturgia, a família participando da pastoral do dízimo. Então a gente conseguia ver os frutos já no caminho, Eu imagino. não só no final, sabe? Então, pois é, porque assim, tu explicou ali, né? Eu entendo que todos nós entendemos assim o básico, mas a mistagogia, ela acontece entre comunhão e crisma, né? Mas depois, quando faz a crisma, aí realmente acabou. Não, né? tem também Tem mais também um mais uma tempo. mistagogia. Tem mistagogia também. Também tem a segunda vez. Tem. E aí dura mais pouco Vai tempo? até o final do ano aí. Ah, então ele ainda vai de maio O sacramento até... é no tempo pascal. então tá. Não, porque eu ia dizer exatamente isso. Porque esse pós-catequese, ele é essencial, mas assim, os frutos se dão, né? Mas nem todos, como tudo na vida, né? Nem todos perseveram, né? Então, eu fico colocando o meu exemplo, né? Ou até mesmo o teu, como a gente era distante dos grupos de jovens, né? Eu fiz a catequese com 15, eu entrei no Javanesi com quase 18. Tudo bem que as idades eram mais avançadas na igreja do que são hoje, mas não tinha essa proximidade, né? Então, esse pós-catequese, mesmo ok, depois dessa segunda mistagogia, que já foi o teu caso, ver os jovens que estão perseverando, mas aqueles que não estão, ou que se afastaram e tudo mais,
como é que consegue lutar, aí já não mais como catequista, mas como amigo, porque, poxa, 5 anos, né? Tem como essa proximidade ainda manter, tudo mais? Dá pra vencer isso aí? Essa mistagogia após a crisma, ela é um pouco diferente Da primeira. da primeira. Ah, tá. A primeira você explica lá os movimentos, as pastorais. Na segunda a gente também explica, mas vai intercalando em encontros pares, ímpares, com os dons do Espírito Santo. Ah, tá. E você vai encorajando ainda mais aquele crismado que agora tem a unção, né, o envio, a confirmação do Espírito Santo, para que ele seja o protagonista da vocação dele, agora sabe? É a tua hora de fazer Então, a tua assim, parte, né? A gente vai trabalhando os 7 dons do Espírito Santo. E aí cada dom desse a gente vai mostrando para ele, ó, você tem esse dom, aonde que você pode praticar esse dom? E aí você vai motivando ele a, igual assim, o jogador lá de futebol, né? Você gosta bastante de futebol. Agora eu vou entender mais fácil. E tem o que é reserva. Ele tem o mesmo treinamento que os titulares. Ele faz o mesmo treino, o mesmo esforço. Pensa um goleiro, reserva. Mas por mais que ele não... dificilmente ele vai entrar na linha. Ele tem que saber aonde que ele se encaixa melhor, né? Mas ele tem o mesmo treinamento que o titular. Se for entrar, tá preparado. E tem que estar preparado. E aí é como se aquele catequizando, ele tivesse o tempo todo no banco de reserva. Tá recebendo treinamento, tá recebendo a doutrina, as passagens bíblicas, está vivenciando, tendo as mesmas experiências. Mas vai chegar a hora de entrar em campo. Mas aí chegou a hora. O treinador chamou. Vem, você tem que fazer o gol. Para o São Paulo desempatar lá e ganhar. Deus te ouça. E aí você tem que estar preparado. Entendi. Para fazer aquilo que você foi chamado, sabe? Então, nesse momento da mistagogia, após a crisma, você tem que motivar nele o protagonista que ele nasceu, que ele tem uma vocação, que ele tem uma missão. Entender que todo mundo tem, né? Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, eu não sei fazer... É isso. A gente sempre fala isso, né? Aquele lugar, ninguém vai ocupar. Aquele lugar é teu. Se tu não for lá e servir naquilo, ninguém vai estar no lugar, né? Então, é muito gratificante, né? E assim, trazendo tudo isso, né? Fazendo um compilado geral, assim... Qual que é a satisfação de um catequista, na tua visão? A satisfação geral, assim, dizer, olha, ser catequista... Porque eu sei que o catequista, se ele for pensar em si mesmo, ele desiste. Ele tem que fazer tudo pro outro, né? Eu acho que de todas as vocações na igreja, pode ser que eu esteja enganado, mas o catequista tem a vocação, uma das vocações mais importantes e uma das vocações mais escondidas. Ele vai para uma salinha com um monte de criança que ninguém vê, que ele passa 5 anos lá fazendo as coisas fantásticas e que 15, 20, 10 crianças veem e que depois, daqui a 15 anos, um deles pode virar padre e vai falar, olha, eu virei padre porque meu chamado foi lá naquela catequese com aquela catequista. E todo mundo vai olhar, nossa, eu nem conhecia aquela catequista lá, tão simples... eu sei disso, mas existe satisfação em ser catequista, né? Eu acredito, né? Pra mim, assim, a maior satisfação que eu tenho é caminhar junto, sabe? É você ver a comunidade unida, os catequizandos, os pais, as famílias, os padrinhos. Tem bastante encontro com o padrinho também, da crisma. Então, é esse caminhar junto, sabe? Porque o fruto é muito incerto. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos. Igual quando você planta uma árvore, talvez você nunca vai ver aquela árvore crescer. Que demora. Quer ver a oliveira, né? A oliveira é o exemplo. Mas assim, eu penso que a satisfação maior é a oportunidade que Deus te dá de servir, de fazer parte do reino de Deus, sabe? Porque... garantia de nada a gente não tem, né? Mas essa oportunidade da gente servir, colocar o caminho, ir ao encontro, acho que isso é gratificante, sabe? Pra mim é isso, assim.
Eu tenho a oportunidade de estar aqui, de estar servindo, de estar evangelizando, de alguém me chamar em outro lugar eu ir, ou mesmo na minha comunidade ou na minha casa. Então, Deus, para fazer as coisas, Ele não precisa de ti. Ele vai fazer e pronto. Vai fazer. As bênçãos que Ele tem para a tua vida, Ele vai fazer, independente do teu esforço ou não. Sim. Mas Ele se deixa precisar da tua dedicação, do teu esforço, para que tu também aprenda nesse caminho. Que tu cresça, que tu se desenvolva, amadureça a sua fé, sabe? Porque a salvação não vai vir pela vocação, né? A salvação vai vir por graça de Deus. A pessoa pode evangelizar a vida inteira e não ir pro céu, porque ela fez para os outros, mas não aderiu, né? Então isso aí é a maior prova de que é necessário, por isso que tu falava antes, né? Viver aquilo que está se oferecendo, né? E você perceber a sua própria conversão, a sua fé, o seu amadurecimento e se desenvolvendo na medida que o tempo vai mudando, que a sua vocação vai indo por um caminho um pouco diferente e você vai percebendo que Deus está ali do teu lado sempre, a todo momento, sabe? Uhum. Então é você ter esse olhar assim simples e discreto, fazendo as coisas não para os holofotes, mas na sua simplicidade, que você pode fazer a coisa mais simples, mas que se colocar amor, Santa Teresinha fala, né? Que se você colocar amor ali naquilo que é pequeno, já alcança o céu, porque Deus, ele vê o amor com você, a intensidade do amor que você coloca nas coisas e não nos grandes eventos, nas grandes ações, né? Perfeito. Como última menção, eu queria pedir que tu falasse para as pessoas que estão nos vendo, fazendo uma espécie, um testemunho, assim, dizendo assim, olha, seja catequista. Eu falo isso por quê? Porque tem. Só que a gente vê que, eu sou sincero a dizer, ser catequista não é para qualquer um. E eu posso falar isso porque, se tu falar isso, pode até parecer boçal, mas eu não sou, então eu posso falar. Ser catequista não é para qualquer um. É uma missão muito importante. Ser catequista está na base, na estrutura vital de uma igreja, né? Então, assim, faz esse convite para as pessoas, te faço esse pedido, assim, diga para as pessoas mesmo, olha, eu seja catequista por causa disso. Por favor. Ai, tem muito disso, né, pra falar. Isso. Mas acho que você tem que ter coragem, sabe? Se em algum momento na sua vida Deus te colocou uma situação, Deus te moveu a algo nesse sentido, te mostrou que você é capaz de se comunicar, de falar, de expressar a sua fé, o seu testemunho, eu penso que você tem que ter coragem para dizer sim, porque nós não sabemos de tudo, nós não nascemos prontos e o catequizando que te forma o catequista que você vai ser, a família vai te ajudar também a ser um bom catequista. Então você precisa ter coragem para deixar que o Espírito Santo de Deus, ele possa moldar o seu coração, a sua mente, o seu intelecto. E tem que ser aberto ao novo, precisa ter criatividade e precisa ter essa abertura ao Espírito Santo, que é ele que faz renovar tudo, sabe? E coragem, simplicidade, disponibilidade, porque veja, é uma vez na semana a catequese, mas você precisa preparar o encontro, você tem reuniões com um grupo de catequistas da sua comunidade, tem informações, então você precisa dizer sim, e esse teu sim precisa ser concreto, né? Não pode dizer um sim pela metade, você precisa assumir esse compromisso e estar disponível para a graça de Deus acontecer na sua vida. E você pode ser um catequista para participar da ação evangelizadora da igreja, do reino de Deus, porque, como o Jeff disse, na igreja, no reino de Deus, existe um lugar que é só teu, que ninguém pode ocupar. Então tome o seu lugar, faça acontecer a sua vocação, a sua missão, coloque os teus dons, aquilo que de graça Deus te deu, também de graça
coloque e dê também, né? Coloque em prática. Amém. Pô, eu vou virar... Me convenceu, eu vou virar catequista também. Já sei, podia ser um, hein? Nem vem. E se me permitem, às vezes a gente vê as coisas e fala, né? Ah, podia ser desse jeito, podia ser daquilo. E quem sabe nós que estamos aqui olhando de fora podemos ser essa diferença. É verdade. A gente só olha e não nos coloca a serviço. É verdade. O Sérgio tem toda a razão. A gente tem que fazer isso. A gente às vezes olha para o catequista e pensa assim, mas ele podia fazer de tal... Vem, né? Vamos lá. A diferença... até um pouco polêmico isso, mas é a verdade, né? A diferença entre aqueles que criaram outras religiões e os que mudaram a igreja por dentro foi isso, né? Se a gente acha que algo não tá bom, a gente vai lá, a gente se envolve e faz a coisa acontecer, mas estando dentro. Então isso que o Sérgio falou é muito, muito importante. Beth, obrigado, tá? Muito obrigado, de coração, a gente fica muito feliz. A gente sabia que tinha muito material, se a gente for entrar aqui na profundidade, né? Vai longe, mas a Beth agora tem, e o Sérgio também, muito obrigado, né? Eles têm agora um caminho até Brusque, que é um novo lugar onde a gente fica feliz. A gente, né, eu falei, né, e é fato, as pessoas fizeram todo tipo de piada, né? Quando a Beth, não acredito que a Beth vai mesmo. Mas é Deus que colocou, que direcionou e era lá o lugar que tu devias estar mesmo, e a gente fica muito feliz, né? A gente espera que as pessoas da Paróquia Santa Terezinha também acompanhem depois, né? Até como uma forma de conhecer, né? Porque ainda é pouco tempo, né? Que a Beth está trabalhando lá, né? Então a gente agradece de coração, tá bom? Se tiver alguém lá da Santa Terezinha assistindo, vejam como minha paróquia antiga era chique, né? Tem até podcast aqui. Vamos fazer aí na Santa Terezinha também um podcast. Olha só. Tô brincando. Então, gente, muito obrigado, tá, por estarem conosco. Como eu disse, né, nós temos o nosso canal também, os cortes. Então, nós estamos todos os dias colocando algum corte ali com etapas específicas, né? Depois vocês vão ver aqui esse vídeo da Beth completo, mas também depois vai ter um monte de picadinho lá da Beth com cada detalhe das especificidades da catequese, do chamado dela, tudo aquilo que a gente ouviu até agora. Mas para que isso possa acontecer é necessário que a gente divulgue. Então não esqueça, inscreva-se no canal, senão depois os vídeos saem, você não recebe alerta. Quando clica no sininho, o alerta vem lá no celular, fica mais fácil. Quando dá o like, as pessoas recebem mais próximo de você também. O canal, o perfil no Instagram também é muito importante. Então não esqueça de fazer isso como um método de... Seja um catequista online. Se você ainda não é um catequista, como a Beth nos falou aqui, comece fazendo essa catequese com as pessoas através das redes sociais, levando algo bom. Coisas que não prestam a gente vê por aí, mas agora é hora de trazer algo bom para as pessoas. Tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.